Olá, tudo bem? Estão gostando do culto dos surdos? Hoje vim compartilhar com vocês uma temática muito importante e interessante, algo diferente. A quarentena. Mas o que é quarentena? Vou explicar de forma simples e clara, para que você entenda de forma objetiva. A quarentena no período da Páscoa. Para esse assunto, nos debruçaremos em 3 textos bíblicos. Vamos ver o primeiro. A palavra de Deus em Êxodo, capítulo 11, versículo 1 diz: Então o Senhor disse a Moisés: Farei vir uma praga contra o Faraó e contra o Egito. Depois desse sinal, ele vos deixará partir daqui. De fato, ele vos expulsará a todos vós de uma só vez, e para sempre. Esse texto retrata a atitude de Deus para resolver essa situação de uma vez por todas. Deus tomou uma decisão. Faraó permanecia com seu coração endurecido. Enquanto isso, Deus iniciava a preparação de tudo o que iria fazer. Vamos ler Êxodo, capítulo 12. Êxodo, capítulo 12, versículos 21 a 29. Moisés convocou, pois, todos os anciãos, autoridades de Israel, e orientou-os: Ide, escolhei um cordeiro ou um cabrito do rebanho, segundo as vossas famílias, e imolai para celebrar a Páscoa. Tomai alguns ramos de hisopo, molhai-os no sangue que estiver na bacia, e marcai a travessa da porta e suas colunas laterais, para com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de casa até pela manhã, porque Yahvé, o Senhor, passará por toda a terra para matar os egípcios. E quando vir as marcas de sangue sobre a travessa e sobre as 2 colunas laterais, ele passará diante dessa porta e não permitirá que o destruidor entre em vossas casas para vos ferir de morte. Observai essas instruções como um decreto para vós e vossos filhos para sempre. Quando estiverdes entrando na terra que o Senhor vos dará, como ele prometeu, celebrai a Páscoa. Quando vossos filhos vos indagarem, que rito é este? Ensinareis. É o sacrifício da Páscoa, a Páscoa do Senhor, que passou por sobre a casa dos filhos de Israel no Egito e poupou nossas famílias, quando matou todos os primogênitos dos egípcios. Então o povo prostrou-se em adoração a Deus, o Senhor. Foram-se os filhos de Israel, agiram conforme toda a instrução recebida, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão. Assim fizeram. Então, eis que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde os filhos mais velhos do Faraó, herdeiro do trono egípcio, até os filhos mais velhos do prisioneiro que estavam no cárcere, e também todas as primeiras crias do gado e dos rebanhos. Este texto apresenta as orientações de Deus para Moisés e Arão para o preparo da Páscoa. Entenderam? Deus já havia tomado sua decisão e essa foi a consequência. Todos os povos precisam respeitar suas autoridades. E Moisés era a autoridade desse povo. Ele os convocou e os instruiu em tudo que Deus o ensinou. E com atenção, eles o acompanhavam cada orientação. Tudo o que precisavam fazer nesse período, o preparo da celebração, a importância de ficarem em casa, o preparo dos alimentos para a celebração da primeira Páscoa ao Senhor. Isso foi um marco, a primeira Páscoa. Ultimamente,
Nós nos enquadramos bem nessa situação. Também recebemos orientações. Líderes como o presidente da República, que assim como Moisés, são líderes de um povo. Nas duas situações, o povo precisava ficar em casa. No nosso caso, por causa do coronavírus, uma praga, que se tornou uma pandemia. Por isso, ficamos em casa, como forma de honrar a Deus e de estreitar os laços familiares. Ler a palavra, dedicação à oração e à leitura da palavra, além de estreitar os laços familiares. Exatamente o que eles viveram em suas casas. Moisés os orientou sobre a necessidade de ficar em casa e os orientou para imolar o cordeiro e como aspergir o sangue do animal nos umbrais de suas portas. Estão vendo aquela planta ali na minha janela? Eles cortaram algumas folhas parecidas com essas. Oravam e celebravam a Deus em família. Assim, todos aprendiam a celebrar. Eles eram modelos para os seus filhos. Tem sido assim em nossos dias. Oramos em família, lemos a palavra em família. A diferença é que agora, em 2020, nós temos uma agenda sobrecarregada de compromissos, muitas ocupações. Eu acredito que Deus permitiu a disseminação do coronavírus para olharmos mais para Deus. Então, o que podemos concluir com essa atitude? Precisamos ter um tempo com Deus em oração, leitura da palavra e de estreitamento dos laços familiares. Outro aspecto importante é que precisamos ser obedientes a Deus em qualquer situação. Os problemas financeiros, familiares, sejam quais forem, precisamos entregar todos eles, todos os problemas e preocupações nas mãos de Deus. Você lembra o que diz Mateus 7 e 8, versículos 7 e 8? Então, ore, entregue para Ele toda a sua petição, pois Ele vai trabalhar por você, Ele vai trabalhar por nós e no momento certo agirá. Agora, nós precisamos ficar em casa. Esse é o momento propício para a oração e relacionamentos. Ao final dessa quarentena, teremos aprendido muitas coisas. Estaremos mais na presença de Deus. Comparando com Faraó, ele estava com seu coração endurecido. Deus falou: fiquem em casa, pois todos os primogênitos morrerão, tanto de homens quanto de animais. Se o sangue não fosse encontrado nas portas. Então, essa foi a Páscoa dos judeus. Esse é o sinal. Que bom que vocês aprenderam os ensinamentos sobre a Páscoa, que foi um marco para eles. E agora, em 2020, podemos refletir sobre o coronavírus e o que nos faz perceber a importância da intimidade e do relacionamento com Deus, com a família, com a palavra. Por isso, quando respeitamos uma autoridade, respeitamos a Deus também. Somos seres humanos e precisamos amar nossos irmãos. O presidente também é nosso irmão. A Páscoa nos faz lembrar de dois momentos desse período de isolamento que os judeus precisaram ficar em casa. E sobre esse momento de isolamento e sobre a ressurreição de Cristo.
3 dias após a sua morte. A crucificação e o sangue derramado representam um marco para a nossa história. Após a ressurreição, a terra estremeceu. O sangue que Jesus verteu na cruz está disponível para todas as pessoas. Ele limpa todos os nossos pecados. Lembram da dinâmica que fizemos com um copo de água? Como o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados? Assim Deus faz. Ele enviou seu Filho ao mundo para pagar de uma vez por todas todos os nossos pecados. E temos que crer em Deus. Você não percebe? A quarentena, na verdade, deve ser para estarmos na presença de Deus. E por isso, as igrejas celebram a Páscoa. Você quer crer em Jesus? Se você ainda não fez essa decisão, eu vou te contar um testemunho que vai te impactar. Recentemente, lendo o jornal, vi a história de um médico italiano imerso em seu trabalho. Muitas pessoas morrendo em decorrência ao coronavírus na Itália. O gráfico do pico da transmissão não parava de crescer. Contudo, em meio a todo esse caos, o médico avistou um paciente em paz. Ele percebeu que o homem portava uma Bíblia. Se aproximou do paciente e começaram a conversar. Então, descobriu que ele era um pastor, um ex-pastor. O paciente pregou para ele e o médico recebeu Jesus e passou a sentir a paz, assim como aquele paciente sentia. Muitos crerão em Jesus nesse momento de pandemia. Vocês lembram da passagem que Moisés abriu o mar? Conhecem essa história? Eles puderam vivê-la, pois obedeceram quando Deus pediu que marcassem os umbrais das portas com o sangue do cordeiro. As crianças cresceram com esses ensinamentos. E a história chegou até nós, assim como a crucificação de Jesus. Se você quiser receber Jesus, veja as informações abaixo. Aproveite esse momento para receber Jesus e entregar para Ele todas as suas inquietações. Se você deseja fazer essa entrega, repita comigo essa oração. Senhor, eu me arrependo de todos os meus erros e pecados. Rejeito todos eles. Limpa-me, Senhor. Eu os rejeito. Eu quero mudar de vida. Seguir a Jesus. Estar perto, seguir. Eu sinto, Senhor, a sua presença e eu me arrependo dos meus erros e dos meus pecados. Eu quero consertar o que está errado e aprender a fazer o que é certo. Vou me esforçar para buscar a Ti. Quero estar unida a Ti. Perdão, Senhor. Eu quero seguir o Senhor. Muda-me, ensina-me, guia-me a aprender a Sua palavra. Quero estar junto a Ti. Em nome de Jesus, Jesus Cristo. Amém.